Olá, meus amigos. Prestem atenção nessa revelação neste mistério acerca da ressurreição dos mortos. Veja bem, o que morre, o que ressuscita, não é a carne, pois a sua verdadeira identidade é espiritual. Veja bem, não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o espírito que desperta na carne. Por isso o apóstolo Paulo afirmou: semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. É o espírito que ressuscita na carne e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Por quê? Como eu afirmei, a sua verdadeira identidade é espiritual. Que necessidade haveria da carne ressuscitar, sendo que a carne é apenas a vestimenta do espírito? Você consegue compreender que o que ressuscita é o espírito? Pois nós nos encontramos mortos espiritualmente. E neste caso, nós precisamos despertar, ou seja, ressuscitar do espírito na carne, e isto acontece em vida, não após a morte destes corpos. Prova disto é que no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, diz: concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Veja bem, preste atenção neste mistério. Não foi a carne e o sangue que entrou no reino dos céus, e sim o espírito, porque a verdadeira identidade de Jesus era espiritual. Repito, a carne é apenas a vestimenta do espírito que se utiliza neste lugar, para existir neste lugar. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Jesus afirmou que ninguém jamais pode subir ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Veja, que coincidência, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e o homem Jesus aqui da terra olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo do céu sobre ele. O que desceu do céu foi o Espírito, e o que retornou para o céu foi o Espírito, não a carne. Pare de se identificar com o corpo. Você é um espírito. Jesus havia despertado do espírito na carne. O que retornou para o reino dos céus foi o espírito que do alto veio sobre ele. Você consegue compreender que o que ressuscita na carne é o espírito e não a carne que ressuscita lá no cemitério? Prova disso é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse o apóstolo Paulo: e nos ressuscitou com ele, sim, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja bem, o apóstolo Paulo não havia morrido. Mesmo assim já havia passado da morte para a vida. Como assim? Como que o apóstolo Paulo já estava assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, se ele ainda estava vivo neste lugar? Então, o que é que estava assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais? O que é que havia ressuscitado? O espírito, meu amigo, não a carne. O corpo humano de Paulo nem mesmo havia sido enterrado em um cemitério, e mesmo assim ele já havia ressuscitado, porque o apóstolo Paulo se encontrava morto em seus pecados. Ele ressuscitou quando o Espírito de Cristo despertou na carne. Esta é a ressurreição dos mortos, quando o ser humano desperta da sua verdadeira identidade espiritual. Por isso diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Veja bem, a vida do ser humano é espiritual, é Cristo. Nada tem a ver com a vida deste corpo. Este corpo é apenas a vestimenta do espírito. O espírito apenas se utiliza deste corpo para existir nesta realidade. Veja, repito, disse o apóstolo Paulo, ele nos ressuscitou com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, com Cristo. E isto aconteceu sem o corpo humano de Paulo ter sido desfeito neste lugar. O apóstolo Paulo estava muito bem vivo, porém, espiritualmente ele já se encontrava no reino dos céus, porque a verdadeira identidade do homem é espiritual. E o espírito, ele existe fora do tempo. Sim, preste atenção neste mistério. O espírito não está aqui no agora. O espírito é atemporal. O espírito existe fora do tempo. Repito mais uma vez, o corpo humano de Paulo estava neste lugar,
mas o seu espírito, que é a verdadeira identidade de todo ser humano, já se encontrava no reino dos céus. Aí você vai dizer, mas como que isso é possível? Bom, você deve questionar a Jesus, pois no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, diz: em verdade vos asseguro, disse Jesus, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Veja bem, o corpo humano de Paulo experimentou a morte, mas o espírito, que é a verdadeira identidade do homem, não. Pois o espírito se encontra fora do tempo. O espírito não morre com a carne, porque o espírito de Paulo já estava salvo no reino dos céus antes mesmo do seu corpo humano ter morrido. Por isso, disse Jesus, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Por isso, o apóstolo Paulo já se encontrava nas regiões celestiais, independentemente do corpo dele estar vivo ou morto neste lugar. Ele já estava salvo, não experimentou a morte junto com o corpo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo não pereceu com o corpo, porque este já havia alcançado a eternidade. O seu corpo humano, sim, o corpo humano de Paulo ainda estava vivo neste lugar. E mesmo assim ele já estava no reino eterno, porque a verdadeira identidade do homem é espiritual. E o espírito não se encontra neste espaço-tempo, pois o espírito se encontra fora do tempo, pois no reino dos céus não existe tempo, por isso é eterno. A eternidade, sim, não se encontra neste lugar. Por isso o apóstolo Paulo não morreu com o corpo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, acrescentou Jesus: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá, já tem. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Por isso, o apóstolo Paulo já se encontrava nas regiões celestiais, porque o apóstolo Paulo já havia alcançado a eternidade, antes mesmo do seu corpo humano ter morrido. Repito, e nos ressuscitou com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda estava muito bem vivo neste lugar, e mesmo assim, o seu espírito já se encontrava no reino eterno. Por isso, meu amigo, você precisa discernir a realidade espiritual. Você precisa separar o joio do trigo. A verdadeira identidade do homem é espiritual. Como assim o ser humano vai ressuscitar lá no cemitério? Se o ser humano não é o corpo, o ser humano é o espírito. E o espírito não ressuscita lá no cemitério, mas ressuscita aqui na carne, em vida. Sim, por isso disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. Sim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito se torna um espírito desperto na carne. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, que coincidência mais uma vez. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, disse Paulo: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Não mortos enterrados em um cemitério. O ser humano que se encontra morto em seus pecados é porque ainda não despertou do espírito, porque uma vez que você vier a despertar do espírito, a morte já foi derrotada. Sim, despertar do espírito, recuperar a sua verdadeira identidade espiritual. Isto é a vida eterna. Por isso esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O espírito é a ressurreição. Quando você vier a nascer de novo, você irá nascer do espírito. O espírito é a ressurreição. E isto acontece em vida. Você nasce de novo aqui. Você desperta do espírito em vida. Por isso, disse Paulo, ele nos deu vida com Cristo Jesus, estando nós mortos em nossos pecados. Jesus não enganou. Sim, ele não se enganou quando ele afirmou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O apóstolo Paulo se encontrava morto em seus pecados, e mesmo assim ele despertou do espírito na carne. Também, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26, disse Jesus: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Disse Jesus que todo aquele que está vivo e crê nele nunca haveria de morrer. Sim, e no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, diz: eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca morrerão. Nunca morrerão. Por isso o apóstolo Paulo já havia passado da morte para a vida em vida. Ele já estava assentado nas regiões celestiais.
nada tem a ver com esperar o corpo morrer para se entrar no céu. O apóstolo Paulo já estava na eternidade, mesmo antes do seu corpo ter retornado ao pó da terra. Repito, livro de Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já estava no reino dos céus, mesmo antes do seu corpo humano ter retornado ao pó da terra. Porque a eternidade nada tem a ver com a ressurreição do corpo lá no cemitério, e sim com o despertar do espírito na carne. Por isso o salmista, no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 1, disse: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Como? Se o corpo dele haveria de retornar ao pó da terra? A resposta é simples. A verdadeira identidade do homem nada tem a ver com este corpo, mas sim com o espírito, e o espírito é eterno. Por isto, repito, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, disse Jesus: Eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca morrerão. O salmista nunca morreu, os apóstolos nunca morreram, os profetas nunca morreram. O que foi desfeito foi o corpo, mas o espírito é eterno. E eles já haviam despertado do espírito na carne, e isto aconteceu em vida. Em vida, eles já estavam reinando com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por isso, no livro de Salmos, capítulo 115, versículos 17 e 18, diz: Os mortos não louvam ao Senhor. Aqueles que ainda não despertaram do espírito na carne, eles não louvam ao Senhor. Nem os que descem ao silêncio, nem os que são postos na sepultura. Mas nós, sim, os que já despertaram do espírito na carne, bendiremos o Senhor desde agora para todo sempre. Todo aquele que já nasceu de novo, que se tornou um espírito aqui neste lugar, não passará pela morte, porque o espírito não morre. Desperta, tu que dormes. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Todo aquele que crê, todo aquele que já despertou do Espírito, não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Não precisa esperar o corpo retornar ao pó da terra para se estar na eternidade. Pois uma vez despertando do Espírito, você já se encontra na eternidade. Porque o Espírito não se encontra neste espaço-tempo. Não aqui, não no agora. Porque o Espírito sempre esteve no reino eterno. E no reino eterno não existe morte, não existe tempo, não existe o aqui, não existe o agora. Porque o Espírito se encontra fora do tempo. O Espírito é eterno. O Espírito está apenas tendo uma experiência através deste corpo. O Espírito não morre, meu querido amigo. Uma vez que você vier a despertar do Espírito, tragada será a morte na vitória. Automaticamente você já entrará no reino dos céus e já estará reinando com Cristo. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.